Oi, queridas e queridos, tudo bom com vocês? O meu nome é Nicolas Pili, eu faço parte da Lynx. Atualmente, no momento da gravação desse vídeo, em 2020, eu assumo o cargo de vice-presidente da Liga. Então, espero que vocês tenham gostado até agora. Vocês viram a aula de ossos do Eliezer e a aula de medula do Alberto e vias, assim espero. Então agora nós vamos entrar no encéfalo propriamente dito, num tema que é o tronco encefálico, certo? Por ser um tema bastante complexo, nós dividimos essa aula em três, tá? Então a minha parte é a primeira, em que eu vou introduzir o tronco encefálico para vocês, mostrar as estruturas e falar um pouco sobre o bulbo, tá? E aí depois, nas outras duas aulas, as meninas vão falar um pouco mais sobre a ponte e sobre o mesencéfalo. Muito bem, então vamos começar. Aula de tronco encefálico com foco no bulbo. O nosso sumário, então, eu vou fazer algumas considerações importantes sobre o tronco encefálico, primeiro para que a gente possa se situar. Depois nós vamos falar da parte talvez mais importante para vocês terem num primeiro momento, que é a anatomia macroscópica. Nós vamos falar sobre o bulbo, as estruturas do quarto ventrículo e os nervos cranianos que estão ali também. Em seguida, nós vamos falar sobre como a substância cinzenta do bulbo se organiza, trazendo aspectos funcionais também. Eu vou introduzir com vocês, mas só introduzir mesmo, a formação reticular e falar algumas possíveis correlações anatomoclínicas que podem ser cobradas aí para vocês, relativas ao bulbo, certo? Muito bem, então vamos começar falando sobre o tronco encefálico, propriamente dito. Quando nós falamos tronco encefálico, nós estamos nos referindo a três estruturas, tá? Então, a mais caudal dessas estruturas é o bulbo. O bulbo é uma estrutura que se continua a partir da medula, que vocês estudaram lá com o Alberto, certo? E o bulbo, muitas vezes, ele é trazido na literatura como medula oblonga, tá? Então, por favor, não confundam com a nossa medula, né, a medula espinhal, tá? Medula oblonga é um termo que se refere ao bulbo. Em seguida, nós temos uma protuberância grande chamada ponte, né, que é a estrutura intermediária do tronco encefálico. E por último, nós temos o mesencéfalo. E o mesencéfalo é o que faz a transição para o diencéfalo e para o cérebro em si, tá? Mas ele também é uma estrutura do tronco encefálico. Essa é uma imagem do Neurociências do Beer. E eu acho muito interessante essa imagem porque nós podemos ver bem as estruturas, né, e a relação delas com o cérebro, né, porque uma das coisas que a gente costuma ter mais dificuldade é situar o tronco encefálico, né, saber exatamente onde ele está, né, como identificar as estruturas. Então eu gosto bastante dessa imagem e dá para ver cada um dos nervos cranianos, né, emergindo a partir do encéfalo nessa imagem também. Então ela é muito interessante. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, eu vou deixar essas tabelas no meio do material, tá, gente? Então não se preocupem que essas tabelas vão estar lá, mas é a classificação embriológica do sistema nervoso central como um todo, tá? Ela é muito cobrada e ela vai ajudar vocês não só no contexto de tronco encefálico, mas em vários contextos, certo? Então, nós temos o quê? Nós temos o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, certo? Que são três divisões do encéfalo na embriologia, tá? Em que o prosencéfalo vai gerar as estruturas do cérebro propriamente dito, que são o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo, ele vai continuar sendo mesencéfalo até o final da evolução. E o rombencéfalo, que é a porção mais caudal, ele vai se dividir em metencéfalo e mielencéfalo, sendo que o metencéfalo é formado pela ponte e pelo cerebelo, e o mielencéfalo é o bulbo, tá? Ele se desenvolve no bulbo. E a medula, né, fazendo contraponto, então ela continua sendo medula sempre, tá? E aí tem uma outra classificação que também é útil para nós, certo? Que é a divisão entre sistema nervoso segmentar e sistema nervoso suprassegmentar, tá? O sistema nervoso suprassegmentar é formado pelo cerebelo e pelo cérebro. Então, todas as estruturas abaixo do cérebro e do cerebelo, ou seja, o tronco encefálico e a medula, são chamados de sistema nervoso segmentar, tá? Então, isso é interessante
vocês saberem, porque algumas questões, por exemplo, de prova, elas podem trazer não uma pergunta diretamente assim, mas, por exemplo, vai mencionar lá no enunciado uma estrutura do sistema nervoso segmentar, tal, tal, tal. E aí vocês vão saber que não tem como ser o cérebro nem o cerebelo, vai ser alguma estrutura do tronco encefálico ou da medula, certo? Então, são diferenciações importantes. Vamos entrar então na anatomia macroscópica, tá? Eu vou só introduzir o tronco encefálico e dar mais foco no bulbo, aliás, e depois com as meninas vocês vão ver um pouco mais aprofundadamente a ponte e o mesencéfalo, certo? Então a gente tem que primeiro localizar as estruturas no corte sagital, certo? Que é o corte na linha mediana. Então ali nós vemos a cavidade piramidal do quarto ventrículo, certo? E ali a gente consegue até ver um pouco dos plexos coroides do quarto ventrículo, né? Que produzem o líquor que circula dentro do sistema ventricular. E como está apontado na seta para vocês, então a gente tem o bulbo ali como estrutura mais caudal, a ponte, né, uma intumescência ali intermediária e quase já chegando no diencéfalo nós temos o mesencéfalo em relação com o arqueduto de Sylvius ou o arqueduto do encéfalo, né? A visão anterior, ela é muito, muito, muito importante. Então, eu trouxe aqui do lado esquerdo um pouco sobre quais são as estruturas mais importantes que vocês têm que ver nessa imagem relativas ao bulbo, tá? Eu não vou trazer a ponte e o mesencéfalo aqui num primeiro momento, certo? Então, vocês veem que o bulbo, ele se continua, né, a partir dos funículos lá da medula. Lembra que tinha funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior? Então, essas estruturas elas vão se continuar no bulbo, certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que essas estruturas, né, que eram os funículos mais anteriores, quando elas chegam no bulbo, elas vão formar as pirâmides bulbares, certo? E vocês reparem ali que entre as duas pirâmides bulbares, a gente tem uma pequena aderência, né? É uma decussação que une a pirâmide do lado esquerdo com a do lado direito. Essa é a decussação das pirâmides, certo? Qual que é a função das pirâmides e da decussação? Bom, elas fazem parte da via motora, vocês lembram da aula do Alberto? Então, temos lá o trato córtico-espinal, né, que traz a informação motora lá do córtex motor, lá da área pré-central, do giro pré-central, e essa informação ela vai descer pelas pirâmides, né, formando esse trato piramidal. E a decussação das pirâmides é o ponto onde essas fibras motoras, de eferência motora, elas vão cruzar de um lado para o outro, certo? Muito bem. Então, além das pirâmides bulbares, é interessante a gente observar as olivas bulbares, certo? Que elas estão ali, elas são intumescências, né, ovoides que estão bem do lado ali das pirâmides. Então, eu vou mencionar um pouco mais elas, o aspecto funcional depois, mas assim, a oliva bulbar ela é um importante ponto de referência para a gente encontrar os nervos cranianos que saem do bulbo, certo? E a gente tem que ter um certo conhecimento sobre quais são os limites superiores e inferiores do bulbo. O limite superior é o sulco que divide entre bulbo e ponte, que é chamado de sulco bulbopontino. Não tem nenhum mistério aqui. O limite inferior que é mais complicado, certo? Porque se eu perguntar para vocês qual é o limite inferior, né? O que separa o que é medula e o que é bulbo? Muitos vão dizer que é o forame magno, mas prestem atenção, não é o forame magno, certo? Pode coincidir aproximadamente com o forame magno, mas não é. O limite, na verdade, é o limite superior da primeira raiz da medula, né? Do limite ali da raiz de C1. Então, tudo dali para cima é considerado bulbo, tudo dali para baixo é considerado medula, tá? Mas nem sempre isso corresponde com o forame magno, tá? Isso é muito importante. Trazendo um pouco aqui mais sobre as olivas bulbares, então elas são formadas por núcleos olivares, principalmente o núcleo olivar inferior, nós vamos falar um pouco mais pra frente. É importante a gente saber os nervos que a gente pode visualizar aqui, certo? Então, assim, localizem a oliva na imagem. Na frente da oliva, nós temos o sulco pré-olivar. Do sulco pré-olivar emergem as fibras que formam o nervo hipoglosso.
certo? Que é o 12º nervo craniano. Atrás da oliva nós temos o sulco pós-olivar e ali, em ordem de cima para baixo, saem as fibras do nervo glossofaríngeo, que é o 9º nervo, o nervo vago, que é o 10º, e o nervo acessório, que é o 11º. Eu vou comentar um pouco mais sobre a função desses nervos em seguida, tá? Mas vocês têm que ver eles ali, o hipoglosso saindo na frente, o glossofaríngeo, o vago e o acessório saindo ali atrás da oliva, tá? A visão posterior, ela é um pouco mais complexa, certo? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo o tronco encefálico por trás, né? E ali a gente vê um losango que corresponde à cavidade do quarto ventrículo, certo? Por que nós conseguimos enxergar? Porque o cerebelo foi seccionado e rebatido para o lado, certo? Então, a gente consegue ver ali o que está atrás do cerebelo, né, o que forma ali a cavidade do quarto ventrículo. Então ali tem algumas estruturas interessantes da gente notar. Então as protuberâncias mais visíveis ali na imagem, né, que são mais mediais, são chamadas de eminências mediais, certo? Aí, do lado delas, a gente tem a área vestibular, que tem uma relação com o sistema vestibular e com a questão toda do equilíbrio, certo? E embaixo ali da eminência medial, a gente tem dois pares de trígonos, tá? Então, o primeiro par de trígono ali em cima é o trígono do hipoglosso, né? Então, o núcleo do hipoglosso, ele imprime uma certa protuberância ali naquela parede, certo? Então, forma esse trígono do hipoglosso. Mesma coisa embaixo ali que a gente tem o trígono do vago, né? Então faz relação com o núcleo dorsal do vago que está ali bem na parede formando essa intumescênciazinha, certo? E essa substância branca que forma pequenas estrias separando uma coisa da outra, né? São chamados de estrias medulares, tá bom? Então, isso são as estruturas que estão dentro do quarto ventrículo, lá na parede anterior do quarto ventrículo. Abaixo do cerebelo e abaixo do quarto ventrículo em si, né, abaixo da tênia do quarto ventrículo, que é aquela linha, né, que faz esse formato que divide, né, embaixo a gente tem estruturas que são próprias do bulbo. Então nós temos o tubérculo grácil, que está mais medial, um pouco mais lateral o tubérculo cuneiforme e um pouco mais lateral ainda é o funículo lateral, que é exatamente o funículo lateral lá da medula que só subiu, né, até o tronco encefálico. E a gente tem intumescências ali em cima do funículo lateral, que são os tubérculos trigeminais, tá bem? Deem mais foco nessas estruturas aqui da visão anterior, tá? Essas da visão posterior, elas não são tão cobradas, mas eventualmente são, tá? E aqui são as mesmas estruturas, então se vocês quiserem pausar e estudar aqui a visão posterior, só que um pouco mais lateralizada, é válido também, tá? E aqui eu trouxe um corte transversal mostrando algumas estruturas. Então tá ali o bulbo e a gente fez um corte transversal nele, certo? E nesse corte transversal aparece um pouco ali do quarto ventrículo também, né? Mas a gente vê as principais estruturas do bulbo. Então ali, bem na linha média, a gente vê o leminisco medial, que é formado por aquelas fibras do fascículo grácil e do fascículo cuneiforme. Bem na frente, né, na porção mais anterior, nós vemos as pirâmides bulbares, as duas ali. Nós vemos a oliva inferior, né, o núcleo olivar inferior, que ele faz parte da oliva, só que dessa vez ele está num corte transversal. Nós vemos um núcleo muito específico ali, que eu não vou comentar agora, que é o núcleo do trato solitário, que é o núcleo gustatório. E nós vemos a área vestibular ali, que está escrito como núcleo vestibular, tá? E uma estrutura que vocês têm que prestar muito atenção aqui é a formação reticular bulbar. Só olhem para ela nesse momento e vejam mais ou menos em que posição que ela tá, certo? Porque depois que eu vou explorar um pouco mais sobre ela. Então vamos falar sobre os aspectos funcionais, trazendo um pouco de como a substância cinzenta do tronco encefálico, né, e do bulbo especialmente se organiza, tá? Então, é assim que a gente divide a substância cinzenta. Existe uma substância cinzenta no bulbo que ela corresponde aproximadamente com a substância cinzenta da medula, né, numa relação de analogia, então ela é muito parecida com a
a substância cinzenta da medula, então nós dizemos que ela é a substância cinzenta análoga à da medula. E tem uma outra substância cinzenta que ela é muito típica do tronco encefálico, então nós dizemos que é a substância cinzenta própria do bulbo, tá? A substância cinzenta análoga à da medula, ela é formada por 7 núcleos, tá? Então, assim, gente, eu não quero que vocês decorem todos os núcleos, assim, desesperadamente, queiram ter eles, assim, na ponta da língua de cor. O que eu preciso que vocês façam olhem, leiam mais ou menos quais são os núcleos e qual é a relação de cada núcleo com os nervos cranianos, que daí vocês vão lembrar mais ou menos qual que é a função de cada um, tá? E o mais importante é diferenciar quais que são do bulbo, quais que são da ponte, quais que são do mesencéfalo, porque pode vir numa questão, por exemplo, o núcleo do hipoglosso ou o núcleo ambíguo, tá? E perguntar se é da ponte, se é do bulbo, tá? E aí vai ser do bulbo. A ponte tem outros núcleos que a Tereza vai comentar mais a fundo com vocês, tá? Então, a gente tem os seguintes núcleos. Temos o núcleo do hipoglosso, que é responsável pelos movimentos da língua e tem ele que é a partir dele que emergem as fibras do nervo hipoglosso, o 12º par craniano. Temos um núcleo chamado núcleo ambíguo, tá? E ele, quando vocês pensarem no núcleo ambíguo, vocês vão pensar nesse movimento aqui, ó, que é o movimento da deglutição, porque o núcleo ambíguo ele está relacionado, entre outras coisas, com os movimentos da deglutição dos músculos da faringe e da laringe. E ele tem fibras do nervo glossofaríngeo, do nervo vago e do nervo acessório, tá? Então, o núcleo ambíguo é esse. O núcleo dorsal do vago é outro núcleo importante, tá? Então, ele é o principal núcleo se a gente pensar no sistema nervoso parasimpático, Então, pensem no sistema nervoso autônomo e todas as funções parasimpáticas. Elas provêm desse núcleo motor do nervo vago, que é o núcleo dorsal do vago, que é ele que imprime aquele trígono do vago, ali que a gente viu na visão posterior, tá? A gente tem os núcleos vestibulares. Os núcleos vestibulares, eles são um pouco mais lateralizados, E a gente consegue ver ali na área vestibular, na visão posterior, E eles têm fibras que vêm do nervo vestíbulo coclear, especialmente da porção vestibular desse nervo. Então, é uma área relacionada com equilíbrio, Com a gente se situar no espaço, E todas essas questões de equilíbrio mesmo. A gente tem um núcleo chamado núcleo do trato solitário. Então, tem o trato solitário e tem o núcleo dele, que é esse núcleo do trato solitário. E a função dele é a gustação, tá? Então, é sentir o gosto das coisas, é o paladar. Então, ele tem fibras que vêm lá da língua, do palato, da faringe, através do nervo facial, do nervo glossofaríngeo e do nervo vago, tá? Que são os 3 nervos relacionados com a gustação. Outro núcleo importante é o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, tá? Esse não costuma ser muito cobrado, tá? Foquem mais no do hipoglosso, no ambíguo, no do trato solitário e no núcleo dorsal do vago. Esse eu diria para vocês não focarem tantas energias assim, tá? Mas ele tem aferências do trigêmeo, então ele é um núcleo relacionado com a sensibilidade da face, tá? Mas não só com a sensibilidade da face, ele tem aferências também do facial, do glossofaríngeo e do vago, que trazem a sensibilidade do conduto auditivo, tá? Mas isso é um pouco mais específico, Quando vocês verem esse nome, o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, pensem no nervo trigêmeo e na sensibilidade da face, portanto, tá? E a gente tem o núcleo salivatório inferior, tá? Que eles são fibras, é um núcleo que emite fibras do nervo glossofaríngeo que vão para a parótida, que é uma glândula salivar que a gente tem aqui na região da bochecha, então, promovendo a salivação. Ou seja, a substância cinzenta do bulbo, que é análoga à medula, ela está muito envolvida nas funções de alimentação, Vocês veem que tem o hipoglosso que faz os movimentos da língua, aí tem o ambíguo, que faz o movimento de deglutir, aí tem o trato solitário, que é o que? É gustação, é sentir o sabor das coisas, tem o núcleo salivatório, que é para salivar, Então, tudo meio que tem a ver com o nosso comportamento alimentar, tá? Então, isso é um jeito de vocês também fazerem uma associação e lembrarem. E a substância cinzenta que é própria do bulbo? Então, ela é dividida nos núcleos grácil e cuneiforme,
e nos núcleos olivares. Os núcleos olivares são as olivas que a gente comentou, né? Especialmente o núcleo olivar inferior é importante, então ele está relacionado ao aprendizado motor, porque ele tem vias que descem do córtex e se projetam para o cerebelo, né? E a gente sabe que o cerebelo tem a ver com o aprendizado motor, então a oliva, de uma maneira geral, ela atua nesse aprendizado motor. E os núcleos grácil e cuneiforme, eles vão cruzar na linha média para formar o leminisco medial. E aí, vocês lembram lá da aula do Alberto que o leminisco medial e o fascículo grácil e cuneiforme, que formam esses núcleos, eles são uma via sensitiva muito importante que conduz o tato epicrítico, a sensibilidade vibratória e a propriocepção consciente, tá? Então, essas são as funções da substância cinzenta própria do bulbo. Certo? Aqui nessa imagem a gente consegue ver bem, se vocês quiserem pausar para dar uma olhada, não decorar, gente, jamais decorem isso daqui, mas é só para vocês criarem uma noção, assim, de como que essa estrutura de vários núcleos se organiza, tá? Então pode ser interessante vocês estudarem aqui se sobrar espaço na mente, né? Que às vezes não sobra. E um pouquinho só para terminar sobre a formação reticular do bulbo, tá? Então, o que é a formação reticular, que depois a Teresa e depois a Mari vão falar sobre ela também, né? Ela é uma substância que não é nem cinzenta nem branca, tá? Ela é uma substância intermediária, é um grupo muito heterogêneo, assim, de corpos de neurônios e fibras, então é uma coisa, assim, muito, muito diferente do resto do que a gente vê no encéfalo, né, e no sistema nervoso, e ela se estende desde, assim, da parte mais superior da medula e, assim, o bulbo, até o mesencéfalo. Às vezes ela chega até lá no diencéfalo, tá? Então ela é uma região bem grande, assim, bem comprida, bem heterogênea, tá? E essa formação reticular, ela tem uma função muito importante de ativação cortical, né? Então ela vai ter um circuito que vai passar pelo tálamo, que vai ativar o córtex, produzindo a consciência, a vigília, a atenção, né? Fazendo com que a gente fique desperto, acordado, tá? E tem alguns núcleos ali, né? Então, nos outros contextos vocês vão estudar um pouco mais sobre os núcleos da RAF, secretores de serotonina, sobre o locus ceruleus, que fica na ponte e secreta norepinefrina, e sobre a área tegmentar ventral, que fica lá no tegmento do mesencéfalo, né? E secreta dopamina. No bulbo, o que é importante? Aliás, é muito, 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 muito importante. Os centros respiratório, vasomotor e centro do vômito, principalmente os dois primeiros, tá? Então, a gente, quando respira, né? Vocês provavelmente estão prestando atenção na minha aula, espero, e estão respirando sem se lembrar, porque vocês estão respirando involuntariamente, certo? Quem que faz isso acontecer? É o centro respiratório, que está na formação reticular do bulbo, tá? Então, ele que faz o ciclo da nossa respiração se repetir sempre igual. O centro vasomotor, ele também está relacionado com o tônus dos vasos, então a vasoconstrição e vasodilatação, né? São processos que passam neurofisiologicamente pelo centro vasomotor, e o centro vasomotor ele também influencia o ciclo cardíaco, né? Então, vocês podem prever o quê? Que uma lesão do bulbo, né? Por exemplo, um trauma envolvendo o bulbo é um desastre, né? Porque imagina você acabar com a regulação respiratória e vasomotora, né? Então essas lesões de bulbo, elas costumam ser muito complicadas por conta desses centros, tá? E tem o centro do vômito também, que é curioso, né? Importante da gente saber que a estimulação desse núcleo, né? Se constatou que faz aquele reflexo de vomitar, aquele reflexo, né? Que a gente vomita. Então, tem esse centro também, tá? E algumas correlações anatomoclínicas pra gente fechar isso aqui, não ficar uma conversa muito longa, tá? Porque às vezes isso pode ser cobrado em prova e vai aparecer na vida médica de vocês. Então, lesões bulbares podem levar a distúrbios da sensibilidade e da motricidade? Sim. Por quê? Porque passam as pirâmides ali, né, levando a motricidade, e a gente tem as vias aferentes levando a sensibilidade também. Então, o que acontece? Lesões do bulbo podem acabar com a sensibilidade, com a motricidade, gerando tetraplegia, né? Tetraparestesia, então a gente deixar de sentir nos 4 membros, né? Em toda essa porção aqui do tronco pode acontecer, tá?
como a gente viu que é uma região muito importante para os movimentos da língua e da deglutição, né, tudo isso, então podem ter distúrbios da deglutição, a pessoa ter disfagia. Disfagia significa dificuldade para engolir, tá? Isso é importante clinicamente, tá? E distúrbio dos movimentos da língua, especialmente se afetar o quê? O núcleo do hipoglosso, né? Se vocês estiverem bem lembrados, se estiverem bem prestando atenção em mim. E distúrbios da fonação, que são as disartrias. Então, perder a capacidade, não de falar assim, mas de repente ter uma fala mais arrastada e tal, porque a parte nervosa de articulação da fala está prejudicada ali no tronco encefálico, tá? E, como eu falei para vocês, pode ter consequências muito drásticas para respiração e para a questão cardíaca, né, e cardiovascular e do tônus vascular, levando ao choque, por exemplo, né? E má perfusão do corpo e óbito, né? Se a gente tem lesões pegando os centros respiratório e vasomotor, tá? Tem um distúrbio do padrão respiratório específico que é a respiração de Cheyne-Stokes. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar que é um padrão alterado de respiração que acontece quando algumas doenças focais ou sistêmicas acabam desregulando a função do centro respiratório no bulbo, tá? Então, a pessoa não tem esse ritmo normal que a gente tem. Ela vai ter uma respiração que intercala momentos sem respirar, momentos de apneia, com momentos de ofegância, assim, de taquipneia, né? Então, ela vai ter momentos que ela vai estar... e momentos que ela vai ficar um tempão sem respirar, né? Então isso também aparece na clínica para nós, é a respiração de Cheyne-Stokes, tá bem, gente? Então eu usei como referências, né, o livro texto do Ângelo Machado, né, a principal delas, mas também algumas imagens e alguns textos aí do Netter e do Beer também foram importantes na minha aula aqui. Então, muito obrigado, gente. Fiquem aí com a aula da Teresa sobre ponte como próximo e a gente se vê depois na minha aula sobre diencéfalo. Espero vocês lá.